Goste ou não de Friends, é impossível negar o impacto sociocultural que ela teve e ainda tem no mundo inteiro. São fãs por todos os lados, novos fãs chegando todos os dias, pessoas usando camisetas por aí, comentando o tempo todo em rede social. Pra onde você olha, existe um fã de Friends. E esse é um fenômeno audiovisual que eu acho que nunca mais vai acontecer. E tentar explicar esse fenômeno eu acho que é uma tarefa impossível, ninguém sabe explicar isso. Mas existem alguns fatores que contribuíram para esse sucesso e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então vem comigo pra gente ver alguns dos maiores feitos dessa que é a maior série de todos os tempos e isso é impossível negar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e este aqui é o último vídeo da semana de Friends, que já era pra ter saído sexta, mas tá saindo só agora. Pra você que acompanhou toda essa semana, que viu os 5 vídeos, né, esse aqui sendo o 5º, muito obrigado por ter me acompanhado nessa loucura, né, que foi fazer esses vídeos e que tá sendo muito gostoso também. Mas se por acaso você não viu os outros e chegou primeiro nesse vídeo aqui, então assiste até o final. Quando acabar, vem ver os outros 4 vídeos que eu já postei antes desse, falando sobre Friends, que estão vídeos muito legais, os comentários também estão muito bacanas, então vem fazer parte de tudo isso e se preparar, porque essa semana de Friends termina amanhã, domingo, dia 22, que é o dia que Friends completa 30 anos. Tudo isso que está sendo feito, todo esse conteúdo que eu estou criando sobre Friends, é para comemorar esses 30 anos, e amanhã, que é domingo, dia 22, às 5 horas da tarde, vai ter uma live, a gente vai comemorar ao vivo, eu e outros 5 convidados, que todos são muito fãs de Friends, tanto quanto eu, e a gente vai trocar uma ideia e eu gostaria da sua presença também nessa live para vocês também interagir com a gente pelo chat. Amanhã, 5 horas, hein? Não esquece, eu já anunciei os outros convidados nos outros vídeos e falta apenas uma convidada que eu vou revelar aqui no final desse vídeo, então assiste até o final. E é claro que é muito importante você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho também para não perder a hora da live, mas por garantia também, coloque seu celular para despertar, porque aí você vai ter 2 chances de não perder a live. E eu garanto que se você perder, você vai se arrepender, vai ser muito mais legal ao vivo. Talvez eu deixe gravada, mas vai ser muito mais legal ao vivo para você também poder participar. E enquanto a live não chega, vai lá me seguir no Instagram também, @minhavidaeumasérie_, igual tá aqui na tela, um desses dois lados, mas o link tá na descrição. Só descer e clicar pra começar a me seguir, porque tem vários outros conteúdos de Friends lá também. Então bora começar a falar um pouquinho sobre todo esse impacto que Friends causou, começando pela sua audiência, que, mano, constantemente batia recordes de pessoas assistindo durante essas 10 temporadas. E o mais legal é que eles já projetavam, eles já sabiam que Friends seria um sucesso, porque como muitos fãs já sabem, antes de Friends estrear, a produção pegou esses 6 amigos ali e levou eles pra Las Vegas, pra um cassino lá em Las Vegas, que inclusive é o mesmo cassino que aparece no final da 5ª temporada, e eles levou pra lá e falou, mano, se divirtam aí e aproveitem a última noite que vocês vão ter como pessoas anônimas. E eles não podiam estar mais certos, né? Porque a partir do momento que Friends estreou, foi um fenômeno, assim, maravilhoso e inexplicável, e é até hoje, né? Eles nunca mais foram pessoas anônimas. Os números de audiência de Friends eram estratosféricos, tanto na TV quanto nos streams, não à toa, ainda é uma série muito cara, e sempre que chega em um stream novo, acaba entrando no top de mais assistidas e fica lá por semanas. Em 2019, por exemplo, ela entrou na Netflix do Reino Unido, há 5 anos atrás, ou seja, 25 anos depois da estreia, e ficou no top 1, a série mais assistida na Netflix lá no Reino Unido por muito tempo, batendo grandes produções milionárias com grandes investimentos da própria Netflix. E isso aconteceu também aqui no Brasil, quando chegou na Netflix por aqui, depois agora foi pra Max, né, que na época ainda era HBO Max, ficou ali no topo por muito tempo, as pessoas assistiam demais, até hoje. E na época da TV não era diferente, Friends também constantemente batia ali a casa dos milhões e milhões de telespectadores assistindo no ato ali do que estava passando a primeira vez, e conseguiu alcançar o recorde da 5ª série mais assistida no seu episódio final. Teve nada menos do que 52,5 milhões de pessoas assistindo ao último episódio de Friends, que foi um episódio duplo, né? Isso porque ela estava concorrendo com o CSI, por exemplo, que estava passando ali no mesmo horário e que era uma das séries mais assistidas na época, que bateu o caso tipo de 10 milhões também de pessoas vendo o CSI. Com esse número, Friends, como eu disse, se tornou a 5ª série mais assistida no seu final, e sabe o que é mais bizarro? Esse nem foi o maior número de audiência de Friends. Teve um outro episódio que chegou a bater 52,9, que foi quase o mesmo número do final, né? 52,5, né? 52 milhões e meio de pessoas, isso sem contar as milhares de pessoas que assistiram na rua,
porque o último episódio também passou em alguns telões ali das ruas de Nova York, e mano, foi uma galera, foi um evento, assim, todo mundo parou a cidade de Nova York pra assistir os 2 últimos episódios de Friends lá no telão. Mano, que inveja que eu não morava em Nova York nesse dia. E é claro que esses números, eles refletem no fator financeiro da série também, né, no retorno financeiro. Friends, por exemplo, foi a primeira que pagou $1 milhão por episódio para cada um dos atores do elenco principal, no caso. Ou seja, era 6 milhões só para pagar o salário do elenco principal em cada episódio, e isso nas 2 últimas temporadas. Inclusive, esse é um fenômeno que só aconteceu em Friends, que todos do elenco principal, né, que aparecia em todos os episódios, do elenco ali recorrente, todos eles recebiam o mesmo salário, e isso desde a 3ª temporada, que inclusive foi uma luta feita pelo David Schwimmer, que na época era o mais bem pago da série, porque ele já era conhecido, já tinha trabalhos conhecidos antes de Friends, mais do que os outros, pelo menos. Então ele já veio com o status ali de uma pessoa já levemente conhecida, por isso que ele ganhava um pouco mais. Mas a partir da 3ª temporada, mesmo ele sabendo que ele ganhava mais, ele falou, mano, não é justo, todo mundo aqui tem a mesma importância pra série, então vamos todos começar a negociar junto e todos receber a mesma importância financeira. Então a partir da 3ª temporada, eles sempre negociavam o aumento do dinheiro juntos, e a partir da na nona e 10ª, cada um chegou a ganhar $1 milhão por episódio. E isso a gente tá falando no início dos anos 2000, tá? Se a gente fosse corrigir pra hoje em dia, seria papo aí de $1,7 milhão, $1,8 milhão por episódio. Nenhuma série paga esse valor hoje em dia. Quer dizer, pode até ser que tenha umas de grandes produções, uma Senhor dos Anéis, Casa do Dragão, eu não acho que chega nesse valor, mas pode ser até que chegue. Só que, mano, Friends, na época, com pouco investimento que tinha na questão de produção, pagar tudo isso, mano, foi um feito e tanto. E isso só era possível porque era uma série rentável e continuou sendo rentável por muito tempo. Se eu não me engano, em 2019, saiu um relatório ali de que no ano Friends rendeu $1 bilhão. Mano, 2019, papo de 15 anos depois do fim da série. São 15 anos que a série vinha reprisando e mesmo assim rendeu $1 bilhão naquele ano. E é claro que esse dinheiro também vai pra produção, vai pro elenco, que ainda continua ganhando com as reprises, né, pro canal, enfim, pra todo mundo. Que série que rende $1 bilhão no ano com reprise, depois de tanto tempo que ela já terminou? Nenhuma. E na questão do salário ainda, a gente teve algumas séries que chegaram a alcançar esse valor, tipo Big Bang Theory, se eu não me engano. Eles tiveram um momento ali que eles começaram a pagar $1 milhão por episódio também, mas não era pro elenco inteiro. Então não é a mesma coisa, sabe? Friends, todo mundo ganhava esse valor. Cara, é um bagulho surreal. Agora falando um pouco mais do impacto visual, vamos dizer assim, né? Friends lançou várias tendências de moda, de corte de cabelo, de um monte de coisa. Roupas, as pessoas copiavam muito o estilo de roupa dos personagens, principalmente, claro, da Rachel, né? Que acabou se tornando uma referência da moda, até porque a personagem trabalhava com isso. Mas não só era copiada nas roupas, como também no cabelo. Em todos os cortes que a Rachel fazia, se tornava um grande sucesso, principalmente da 1ª temporada. E foi um fenômeno, uma coisa tão inexplicável que aconteceu sobre esse corte da Rachel, esse corte de cabelo pegou o nome da personagem. As mulheres iam no cabeleireiro e falavam, eu quero corte Rachel, sabe? E se tornou isso. E por muitos anos depois ainda. E que, ironicamente, a Jennifer Aniston, que era quem lançou tudo isso, não gostava desse corte na época. E o impacto não para por aí, né? A gente tem várias frases que são muito marcantes de Friends, várias coisas que eles começaram a lançar lá, falando de Friend Zone, né? O Joey falando na 1ª temporada pro Ross. Now you're in the friend zone. O Ross fazendo o primeiro nome de chip da história, quando ele chama o Chandler de Mondler, né? Que ele fala que o Chandler tá muito parecido com a Mônica, e junta o nome dos dois. So, Mondler. Além dos objetos também, né, o sofá laranja, que tem até um aqui, ó, atrás, que vocês nunca veem, mas tá aqui atrás de mim. Tem a moldura do quadro amarelo também, que se tornou uma grande referência. A porta roxa também, inclusive meu cenário tem um tom roxo aqui, não é o mesmo tom, mas tem um negócio roxo ali que faz também essa referência. Então são muitas coisas que vieram de Friends, que aconteceram em Friends, e que são referências visuais até hoje. Se você vê uma porta roxa em qualquer lugar, você vai bater o olho e vai falar Friends. Fora a quantidade de camisetas também, né, que vem com essas frases, que vem com as referências, que vem com as coisas. Mano, eu acho que não tem um dia que eu saio de casa pra um lugar um pouco mais distante, tipo lá pro centro da cidade, ou vou num evento, não tem uma vez que eu não faço uma coisa dessa e não vejo alguém com uma camiseta de Friends. Sempre acontece. E a minha vontade é parar essa pessoa e falar, mano, eu também amo Friends, vamos conversar sobre a série? Porque com certeza essa pessoa é boa, com certeza ela tem um bom coração, com certeza é uma pessoa razoável, porque não tem como não ser se você gosta de Friends. Mas como eu também sou um fã de Friends e também sou uma pessoa razoável, eu não vou sair incomodando as pessoas
pessoas na rua, né? Mentira, Friends é tão gigante, tem tantos fãs que com certeza tem gente ruim também que gosta da série. Fazer o quê? E Friends pode não ser pra todo mundo a melhor série, a série mais bem escrita, a série mais engraçada até, né? Tem muita gente que não vê tanta graça assim em Friends. Os roteiros também talvez não sejam um dos melhores, tem vários erros de continuidade, tem vários furos que acontecem ao longo das temporadas. O Ross fica com a mesma idade por 3 temporadas seguidas, então a gente vê vários furos desses assim. Além das piadas que acabaram ficando datadas e envelheceram muito mal. E mesmo com tudo isso, ela foi e ainda é um grande sucesso no mundo inteiro, diferente de muitas outras séries. Em todos os continentes que passou, em todos os países que Friends foi exibida em algum momento, ela se tornou um fenômeno, conseguiu milhares de fãs por todos os lados e até hoje ela acaba sendo uma série de referência para pessoas que querem aprender inglês. Então quando ela passa em países que a língua nativa não é o inglês, as pessoas acabam usando a série para aprender. E eu sei que você sabe disso porque eu tenho certeza que em algum momento estava passando pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Twitter, pelo Threads agora, né? Tava navegando ali, ou até pelo Blue Sky, e você viu algum anúncio de teachers por aí, e de cursinhos, essa galera mais moderna, que fala, a gente tem um jeito diferente de te ensinar inglês, e como é que eles ensinam? Tá, com episódios de Friends. E sabe o que é pior? Dá certo, dá pra aprender inglês com Friends, porque é um inglês atemporal, né? Não é uma linguagem datada, é uma linguagem tranquila, fácil, do cotidiano, sabe? Então é tranquilo de aprender. Se você assistir Friends ali umas 2 vezes direto com a legenda em português, depois você começar a assistir com a legenda em inglês, você vai começar a pegar algumas coisas, depois você começa a assistir sem legenda. Eu tô remaratonando toda a série agora pra fazer essa semana aqui, tô na 9ª temporada, e tô assistindo tudo sem legenda em inglês. E tô entendendo quase tudo, né? Tem muita coisa que eu não entendo ainda, mas eu tô entendendo muita coisa. Então vai ajudando no nosso vocabulário, nas pronúncias, na compreensão de algumas palavras ali que a gente vai vendo. Além disso, Friends é uma série atemporal. Porque assim, se você nasceu nos anos 80, nasceu nos anos 90, nasceu nos anos 2000, não importa a época que você passou. Quando você chega ali na fase dos 20 e poucos anos, você está passando pelo mesmo momento que os personagens. E você acaba se identificando com um deles. Às vezes se identificando com mais de um, às vezes se identificando com todos, inclusive. Ou numa hipótese muito rara, assim, se você não se identificar com nenhum deles, você identifica os seus amigos neles também. Porque a gente sempre conhece alguém que é viciado em limpeza, a gente sempre conhece aquela pessoa que é o mulherengo, a gente sempre conhece aquela que é a que se veste melhor, a gente sempre tem aquela amiga ou amigo que é o mais soltinho, mais alternativo, né, tipo a Phoebe, sempre tem um nerdão do grupo também, sempre tem o que tá sempre fazendo piada com todo mundo. Então, ou a gente é algum desse grupo, ou a gente tem no nosso grupo de amigos algum deles ou alguns deles. E essa identificação desse grupo de amigos que tá nessa fase da vida, né, que todo mundo passa, que os amigos se tornam a nossa nova família, né, que a gente passa mais tempo com nossos amigos do que com a nossa família dentro de casa, isso gera uma identificação muito grande, e é por isso que nessa fase é a fase que a gente mais se apega em Friends. Então sempre que tem uma pessoa que é um pouco mais nova, que tenta assistir Friends, fala, não gostei tanto, eu falei, espera, daqui a alguns anos você tenta de novo, porque você vai se identificar. Porque, mano, não tem como, são assuntos atemporais, eu entendo que tem piadas que envelheceram e tal, já falei disso, mas a questão é, os momentos e as coisas que são exibidas e abordadas em Friends, todo mundo dessa classe social, assim, que é a maioria das pessoas, vai passar por isso. Todo mundo passa por uma dificuldade ali que tá se encontrando na carreira, né, e passa por empregos que a gente não gosta, de chefes que a gente não gosta, a gente passa muito tempo com os nossos amigos, a gente tem problemas de relacionamento também, tentando se encontrar ali, se apaixona, se ferra, trai, é traído, né, tem todas essas coisas. A gente começa alguns desentendimentos com os nossos pais também, né, a gente começa a entender, a gente tá entrando na fase adulta e começa a entender a mentalidade adulta dos nossos pais e algumas divergências às vezes começam a aparecer, então a gente tem que começar a lidar com isso também como adultos, que são coisas que eles estão passando também. E aí eles vão amadurecendo, a gente acompanha esse amadurecimento até a criação de uma família, que a maioria dos personagens chega nesse momento, que também é o momento que a gente vai começando a chegar nos 30 e poucos. Isso pra maioria das pessoas, tô falando, tá? É óbvio que sempre tem exceções. Então é isso, sabe? Eles estão passando por essa fase da vida que a gente passa por desilusões, por mentiras, por tristezas, por brigas na nossa família, e quem que normalmente nessa fase é o nosso refúgio? Os nossos amigos. Então foi assim pra quem nasceu na década de 70, de 80, de 90, nos anos 2000, quem está nascendo agora 2010, 2020, daqui a alguns anos também vai passar por esses mesmos problemas, porque são problemas atemporais. Isso sempre vai acontecer, por isso que sempre tem fãs novos, sempre tem novas pessoas dando uma chance pra Friends, se identificando, se apegando e nunca mais conseguindo parar de assistir. Inclusive, deixa eu só colocar uma observação aqui rapidão. Eu assisto Friends há tanto tempo, mas tanto tempo, eu não assistia na época que passava, né? Mas eu assisto, acho, sei lá, mais de 10 anos. Eu não lembro da minha vida sem Friends. Eu não lembro quais foram as minhas reações
na primeira vez que eu assisti Friends, porque parece que eu sempre assisti. Eu sei que eu não sempre assisti, mas parece que eu sempre assisti, parece que Friends sempre fez parte da minha vida, de tanto tempo e tantas vezes que eu já vi essa série. E um outro fator também que com certeza contribuiu para todo esse sucesso da série foi os temas importantes que foram abordados lá dentro. E eu já falei isso, já fiz vídeos específicos sobre isso no início da semana, né? Falei dos temas que foram abordados da forma correta e de temas que foram abordados da forma errada. Mas seja lá como Friends tratou esses problemas, foram temas que Friends trouxe a público, que trouxe pra luz, que eram tabus. Então teve coisas que vieram errada, né, com pessoas trans, né, gordofobia, todas aquelas coisas que eu já comentei, mas também teve temas que eu já citei, como adoção, barriga solidária, né, mãe e pai solo, sexualidade feminina, tudo isso tratando de uma forma tão natural, né, relacionamentos homoafetivos, tudo isso sendo feito de uma forma tão natural que pra época não era. E quando a gente analisa esses temas, assim, hoje em dia, parece que saiu de uma série de agora, que acabou de ser criada em 2024, porque era tudo feito com naturalidade. Mano, é difícil, você vai ter que garimpar muito pra encontrar por aí séries da década de 90 que tratavam um relacionamento homoafetivo como normal, que tratavam, né, mãe solo, pai solo, barriga solidária, todas essas coisas que eu falei, de uma forma completamente natural. Quando alguém falava, era, sabe, uma militância, era um escândalo, era gritando para os quatro cantos, cheio de polêmica, cheio de afronta, sabe? Friends não, sabe? Friends trazia isso de uma forma tão tranquila que acabava sendo uma desconstrução feita de uma forma natural. E quando as pessoas viam, já estava na vida delas. E para exemplificar bem isso, eu quero destacar um desses temas, só um, que eu já citei nos outros vídeos também, mas eu queria trazer outros dados aqui sobre o casamento da Carrie e da Susan. Falando aí sobre relacionamentos homoafetivos, a gente teve o casamento delas duas na segunda temporada, gente. Episódio 11 da segunda temporada. Sabe quando esse episódio foi exibido? Em janeiro de 1996. 20 anos antes do casamento homoafetivo ser liberado nos Estados Unidos legalmente. Ou seja, 2 décadas antes de ser liberado, aquilo era ilegal. E eles colocaram como algo normal, sem militar em cima disso, sem, sabe, fazer uma grande polêmica, falando, nossa, 2 mulheres casando. Não, elas duas foram lá e se casaram. Teve até umas brincadeiras ali que a Phoebe incorporou o espírito de uma senhora, né, já de idade, que tinha acabado de morrer e não sei o que. Ela fala, nossa, agora sim eu já vi de tudo. Mas, tipo, era o espírito de uma senhora que provavelmente tinha algum tipo de preconceito. Mas entre eles, foi normal, não teve um grande escândalo, era só um casamento. E aí pode até pensar, né, ah, beleza, mas outras séries também devem ter feito isso e tal. Será mesmo? Esse casamento da Carrie e da Susan em Friends foi o primeiro casamento homoafetivo entre mulheres, né, o primeiro casamento lésbico da história da TV dos Estados Unidos. A primeira vez que isso aconteceu, e foi apenas o segundo casamento gay, porque já tinha tido um entre homens numa outra série da Fox na época, chamada Rock, que foi exibida ali em 1991. E assim, não desmerecendo Rock, foi um feito e tanto eles terem feito o primeiro casamento gay, porque isso realmente traz represálias, traz perda de anunciante, traz um monte de coisa, cancelamento e todas essas coisas. E eles mesmo assim arriscaram. Mas Friends, gente, tinha muito mais a perder. Como eu disse no começo do vídeo, ela já era um grande sucesso desde o seu início. Então chega ali no meio da segunda temporada fazer um negócio desse, eles ficaram com um medo gigantesco da repercussão que aquilo teria. Tanto é verdade que antes do episódio ser exibido pela NBC na época, o que eles fizeram? Eles contrataram várias redes de telefonia, né, estamos falando de 1996, contrataram várias redes de telefonia para suportar a quantidade de ligações que eles acreditaram que eles iam receber de pessoas reclamando daquilo, de pessoas repudiando, sabe, falando um monte de coisa e xingando. Então eles estavam preparados para receber milhares de ligações. E aí o episódio foi exibido e eles receberam 2 ligações. 2 únicas pessoas preconceituosas ligaram para reclamar. Isso, mano, é um feito da hora, né, mano? Dá até uma leve esperança, né, na humanidade, isso ter acontecido há 30 anos atrás. E mesmo assim, o risco que eles corriam era real. Teve 2 cidades dos Estados Unidos, né, 2 emissoras ali de umas cidades parceiras da NBC, que não exibiram o episódio, que eles baniram o episódio e pularam do 10 pro 12º. Foi uma cidade no Texas e uma cidade lá em Ohio, né? As 2 emissoras disseram que era um episódio censurável e preferiram não passar. E detalhe, nem teve beijo, nem teve nada, foi só o casamento entre 2 mulheres de uma forma bem leve pra época, né, pra não causar toda essa estranheza, e mesmo assim
ainda teve cidades que baniram. Olha o risco que eles estavam correndo. Isso poderia ter acontecido em uma escala muito maior. E não aconteceu, mas eles se arriscaram. Só que, agora vem a parte positiva, né? Mesmo com esses bloqueios, né, dessas duas cidades, mesmo com essa possibilidade de uma repercussão negativa, esse episódio bateu o recorde em Friends e teve 31 milhões de pessoas assistindo. Mano, 31 milhões em 1996, em um episódio simples de meio de temporada, que trazia o casamento entre duas mulheres. E isso teve uma importância muito maior do que a gente imagina, porque a Jane Sibbett, que fez a Carol, né, fez a segunda Carol, porque a Carol já foi interpretada por outra mulher, né, no episódio 2. A partir da próxima aparição dela já era a Jane Sibbett. E ela disse que teve uma vez que ela tava num evento ali, né, que ela tava participando, enfim, e um cara veio conversar com ela, um cara que era gay. E aí ele conversando com ela e começou a falar, né, da Carol e da Susan, das personagens, de como ele gostava delas e tal, e ele confessou pra ela a importância que elas duas tiveram, né, as duas personagens tiveram na vida dele. E sabe o que ele falou pra ela? Que se ele tivesse na infância, porque ele já era adulto quando Friends foi lançada, mas ele disse que se na infância dele ele tivesse as referências como existiam em Carol e Susan, provavelmente ele não teria tentado tirar a própria vida tantas vezes como ele fez. Mano, olha a força que isso tem, olha o impacto que isso tem, olha a importância da representatividade como algo normal, o relacionamento entre pessoas homoafetivas, né? Ainda mais naquela época. Hoje em dia ainda tem muito disso, né? Mas naquela época ainda era pior, porque as pessoas se reprimiam e chegavam a tentar contra a própria vida, né, porque não eram aceitas e tinha todo o preconceito, não era aceita até dentro de casa, né, então é bem complexo, gente. Então, ao se colocar em risco ali, Friends acabou fazendo uma coisa muito mais importante do que eles sequer imaginavam. E pra fechar aqui, eu quero trazer pra vocês a prova final, aqui a cereja do bolo. Se até agora eu não te convenci que Friends é a maior, eu não tô falando que Friends é a melhor série não, tá, gente? Melhor, pra mim é questão de gosto. Vai ter gente que vai falar que é Breaking Bad, vai ter gente que vai falar que é Sons of Anarchy, vai ter gente que vai falar que é How I Met Your Mother, vai ter gente que, né, cada um vai falar a sua, né? Mas eu estou dizendo na importância. Não existe série mais importante e maior do que Friends. E se você não acreditou até agora, eu vou trazer uma outra prova que talvez te ajude a convencer. Eu vou trazer referências que Friends teve em outras séries, mano. Friends é a série que mais recebeu referências em outras séries do que qualquer outra na história. Se liga. Joey is mad at Chandler because Chandler made out with his girlfriend. So Joey says, "Get in the box." Oh, I forgot to tell you. There's a box. Sarge, I'm every kind of friend. I'm Phoebe, I'm Chandler, I'm Rachel, who's the dinosaur guy? Ross, bro. Ross. I studied the human concept of friends. I even watched all 10 seasons of the show, Friends. Well, since we're becoming friends, like Ross and Phoebe, Weird combo to pick, but okay. I feel like Friends in season 8. Out of ideas and forcing Joey and Rachel together, even though it made no sense. You gonna sit there and say that every single friend belongs in hell? I mean, maybe Ross and Rachel, and Monica and Joey, and definitely Chandler. But Phoebe? You guys are like 10 seasons of Ross and Rachel, but just like smushed into 1 year. So I guess that decides it. Yep. Hanging out at a coffee place, not nearly as much fun as hanging out at a bar. Essa de How I Met Your Mother, essa última, pra mim é a mais da hora, mano. Eu sou muito fã das duas séries e essa referência numa forma de provocação, né, que era uma resposta pras pessoas que ficavam comparando as duas séries e tal. Mano, pra mim isso é maravilhoso, sabe? Eu gostei demais, dei muita risada quando eu vi essa referência. E é muito legal quando eles fazem isso porque, primeiro, eles sabem que as pessoas vão entender a referência. Porque todo mundo conhece Friends, né? Quase todo mundo. A chance do telespectador que tá vendo uma outra série ver uma referência de Friends e entender é muito grande. E ainda de quebra, você arranca um sorrisinho, uma aprovação da pessoa quando ela tá assistindo essa cena. E não foi só isso não, tá? Se você tá pensando, nossa, que merrequinha de referência. Não, só trouxe algumas. Mas teve em Unbreakable Kimmy Schmidt, teve em Futurama, teve nos Simpsons, teve lá em Community, teve em Will e Grace, mano, várias séries aqui que se eu fosse ficar pesquisando eu faria um vídeo só disso. E tudo isso eu tô contando o fato de ter referências de Friends em outras séries, mas também tem que considerar o ser referência de Friends. Ela é referência pra muitas outras séries que vieram depois, né, principalmente pra sitcoms. Várias outras séries aí, principalmente de comédia, que traz um grupo de amigos, né, que passa suas situações cotidianas ali de formas engraçadas, elas bebem da fonte de Friends. Friends teve como principal referência Seinfeld, só que
que ela traz muito mais sentimento. Seinfeld é só um monte de piada solta, que pode até soar mais engraçada pra muita gente, mas é só um monte de piada solta, tanto é que só fez sucesso nos Estados Unidos. Friends não. Friends traz um sentimento, uma identificação, e é isso que as outras séries que vieram depois começaram a copiar. Por isso que tanta gente é apegada a The Big Bang Theory, a The Office, a Brooklyn Nine-Nine, porque são séries engraçadas que tratam de situações cotidianas, que são sobre um grupo de amigos, às vezes no trabalho, às vezes fora, mas que também traz esse sentimento, esse apego, esse conforto. Se você cavar direitinho essas séries, mano, você vai encontrar um monte de semelhanças com Friends. Eu já fiz até uns vídeos comparando com How I Met Your Mother, posso até fazer com outras um dia se vocês quiserem, mas se você caçar aqui no canal, vai ter umas comparações com How I Met Your Mother, você vai falar, mano, é a mesma série. E tudo bem, tá, gente? Eu não tô criticando How I Met Your Mother, não. Tem que copiar mesmo, fazer do seu próprio jeito, né, fazer a sua adaptação, mas Friends é bom, e o que é bom tem que fazer também pra tudo ser bom junto. Só não pode esperar que vai fazer o mesmo sucesso de Friends, mano, porque não vai. Friends é gigante, como eu disse, é um fenômeno que não vai mais se repetir. Não é à toa que ela tá completando agora 30 anos de existência, né, 30 anos da sua estreia e continua sendo sucesso, continua ganhando novos fãs, continua no topo de séries mais assistidas, porque é a maior série de todos os tempos. Tanto é verdade que sempre que as pessoas vão comparar alguma série de sucesso, né, de comédia atual, elas sempre comparam com Friends, já reparou? Ninguém fala assim, qual que é melhor, The Office ou How I Met Your Mother? Ninguém fala isso. É The Office e Friends. How I Met Your Mother e Friends. Brooklyn Nine-Nine e Friends. Porque é a série a ser batida. Então ela continua rendendo assunto, mesmo depois de tanto tempo. Friends continua sendo assunto, agora mesmo tá voltando toda aquela treta do Ross traiu ou não traiu a Rachel. Tá voltando tudo de novo. É cíclico, né? Sempre que tem um grupo novo de pessoas começando a assistir, esses temas sempre voltam, essas discussões sempre voltam. E muitos desses assuntos a gente vai tratar amanhã na live. Às 5 horas da tarde aqui no canal, amanhã, domingo, dia 22. Se você está assistindo esse vídeo no domingo, então é hoje, às 5 horas. Coloca aí seu celular para despertar. Eu e mais 5 convidados vamos falar de várias coisas que envolvem Friends, com a participação de vocês, é claro. E agora eu vou revelar a 5ª convidada que vai participar com a gente. Oi, eu sou a Cami, eu sou criadora de conteúdo de cultura pop e assim como vocês, eu sou apaixonada por Friends. Dito isso, no dia 22 de setembro a gente vai fazer uma live especial para falar sobre uma das melhores séries de comédia de todos os tempos, que obviamente é Friends. Então já anota o dia na agenda para você não se esquecer. Estou muito feliz que a Cami também aceitou participar dessa nossa live e ela completa o nosso time, né? Agora sim estamos completos. É claro que teria que ser 6 pessoas para comemorar, né? Para conversar sobre a série de Friends, que são com 6 personagens, e a Cami ela é uma amiga de internet, né, que eu conheci por aí de produção de conteúdo também fala de filmes e séries, os conteúdos dela são muito legais, tudo de forma feita bem levinha, sabe, bem gostoso de assistir os vídeos dela, e ela também é muito fã de Friends, e a gente já se encontrou pessoalmente também, é uma simpatia em pessoa e vocês vão amar ela também, assim como vocês vão amar todos os outros convidados que estarão comigo amanhã na live aqui no canal. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, segue todas essas pessoas nas redes sociais, eu vou deixar os links todos aqui na descrição, e já se prepara pra vir conversar com a gente amanhã na live, fechou? E enquanto isso, eu queria deixar algumas missões pra vocês. Você que assistiu todo esse vídeo, que participou da semana de Friends tudo junto comigo, posso deixar 3 pedidos pra vocês? É muito simples de fazer. Primeiro, compartilhe esse vídeo com alguém, com uma pessoa, se quiser com mais é melhor ainda, mas com uma pessoa ou em um grupo aí que você tem de amigos, de pessoas que gostam de série. Não precisa necessariamente ser fã de Friends ou ser hater, né? Pessoas que gostam de série no geral, porque isso aqui é informativo, né? Para pessoas que gostam no geral, assim, Friends é uma série que todo mundo pelo menos já ouviu falar. Então é legal saber dessas informações. Então manda para essas pessoas. Segunda missão, coloca seu celular para despertar, não esquece não, tá? 5 horas, coloca 4h55 para garantir, né, que você vai chegar a tempo para não perder nada da live. E terceiro, me segue no Instagram também, né, que o link tá aqui na descrição. Teve vários conteúdos de Friends lá também nessa semana. Vai ter alguns ainda, que eu fiquei meio atrasado, meio enrolado essa semana. Então ainda vou soltar alguns antes da live. Então vai me seguindo por lá, porque vai ter muito conteúdo, mas tem vários conteúdos de outras séries também, tá bom? Prometo continuar entregando cada vez mais coisas pra vocês com cada vez mais qualidade. E é isso, chega de vídeo, falei demais essa semana, meu Deus do céu, acho que vocês não aguentam mais ouvir minha voz, né? Então vou encerrar por aqui, pra vocês não enjoarem de vez, e espero você, amanhã na live, 5 horas aqui, fechou? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima, valeu!